Graça e paz, igreja linda. Disseram que essa semana teve até uma equipe de reportagem lá em cima para filmar, para dizer que deu não sei quantos graus, 16 graus, 17, 18, 19, enfim, para dizer que estava friozinho. Mas a gente não pode dizer hoje não, que hoje estavam sozinhos, não está chovendo. Então, assim, amém, está parecendo que está todo mundo no sofá de casa, naquele friozinho dos 15 graus. Não, a gente está na casa do Senhor, louvamos, adoramos, e agora estamos preparados para a palavra do Senhor. Então, alegria. Boa tarde, igreja Ibada. Gostei, boa tarde. Agora a gente diz a graça e paz. Amém. Agora, pelo menos acordou quem estava dormindo, né? Mas enfim. Mas, meus irmãos, nós estamos vivenciando uma série de mensagens intitulada Eu, a Minha Vida e o Meu Deus. Eu, a Minha Vida e o Meu Deus. A gente tem refletido durante esse tempo em como é que anda várias áreas da nossa vida, áreas que são fundamentais para todos nós, e onde é que está Deus dentro desse contexto todo. É o momento de nós entendermos onde é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo conosco mesmo, o que é que nós estamos fazendo com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o que é que nós estamos fazendo com Deus, onde é que nós estamos colocando Ele no nosso dia a dia, nas coisas cotidianas da nossa vida. Ou seja, estamos colocando Deus no devido lugar que Ele deve ter, que é o centro da nossa vida. A gente tem refletido sobre várias áreas, e nós já vimos aí, iniciamos, com o tema Eu, os meus planos e o meu Deus, ou seja, os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, tudo aquilo que a gente almeja e busca alcançar, ele precisa estar alinhado aos projetos do Senhor, aos propósitos de Deus. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar diante de Deus antes de fazer, buscando a direção dele, se isso de fato está de acordo com aquilo que ele tem preparado para a nossa vida. Nós vimos, refletimos sobre isso, que não seja feito a minha, mas que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas diante de todos os. Ele precisa ser o centro da nossa família. Ele precisa ser a rocha sólida que nos sustenta. A família precisa estar aliançada no Senhor. E nós juntos aqui declaramos em alto bom tom para todo o reino espiritual ouvir que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi um tempo precioso de nos fortalecermos e buscarmos ver e trazer o Senhor para dentro do nosso casamento, para dentro da criação dos nossos filhos, para dentro da nossa casa e com toda a nossa família. Pois bem, hoje nós damos seguimento a essa série e vamos refletir sobre outra área que é fundamental no nosso dia a dia, mas que nós precisamos da presença de Deus para que a gente possa ter, de fato, equilíbrio, sensatez, ética e integridade. O nosso tema hoje é eu, meus negócios e o meu Deus. Como é que anda e onde é que anda Deus quando se trata dos nossos negócios, quando se trata do trabalho, quando se trata das nossas finanças? O texto contido no Evangelho segundo Mateus, lido há pouco por Marcília, ele nos traz e nos fala de um cuidado que a gente precisa ter. Não acumularmos tesouros na terra, e sim buscarmos acumular tesouros que são eternos. E eu quero complementar essa leitura do Evangelho com uma leitura, com uma fala da carta, lá na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, onde ele buscou trazer um intuito naquela época para aquela igreja, para aquele povo, e está trazendo para todos nós, para que nós não percamos os valores que são eternos. Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, seu capítulo 3, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor
a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não acumular tesouros na terra, momentâneo, e que logo se acaba, e sim acumular tesouros eternos, fazer as coisas para os homens, não para os homens, e sim para o Senhor. Como assim? Como integrar fé e trabalho, ética cristã no mundo dos negócios? Como transformar o nosso local de trabalho em uma plataforma de testemunho? Porque é fundamental princípios bíblicos para que nós possamos administrar os nossos recursos, as nossas finanças. Qual a diferença entre acumular tesouro e investir no reino de Deus? Como ser um mordomo fiel dos recursos que Deus nos dá? Todas essas são questões fundamentais que nos rodeiam, que a gente busca diariamente respostas, tudo o que nós temos. Por isso, eu quero orar com vocês agora por essa palavra, que o Senhor venha nos trazer a luz dele sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o que nós fazemos aqui, em muitos lugares do mundo, os teus filhos não conseguem fazer, são perseguidos, não há espaço. E nós podemos ainda livremente te louvar, te adorar e poder ouvir a tua poderosa palavra. Então vem, Senhor. Nós queremos lançar fora toda e qualquer distração. Queremos estar com mente aberta, coração aberto, para que a tua semente possa vir. Mas não só caia no terreno fértil, que ela de fato possa germinar, crescer e multiplicar, gerando frutos que venham a te honrar, Senhor. Ajuda-nos a compreender melhor, para que a gente viva te honrando com os nossos negócios, nos nossos trabalhos, com as nossas finanças. Que as palavras de minha boca e o meditado do meu coração, eles possam ser sempre agradáveis a ti, Senhor, tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, olha, você já deve ter percebido que hoje a gente vai falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida no mundo dos negócios, sobre as nossas finanças. São oportunidades que nós temos para entender que nós não somos aquilo que fazemos. Nós não somos aquilo que tenta nos dominar. Tem muita gente que você, quando conversa, principalmente homem, né? Quando você conversa, e aí, meu irmão, tudo bom? Quem é tu? Como é teu nome? Aí, meu nome é tal, eu sou... Aí a pessoa vai logo dizer, eu sou contador, eu sou policial, eu sou um médico, eu sou um advogado. A pessoa carrega logo no estigma trazer isso como sua identidade. E nós precisamos entender que antes daquilo que a gente faz, todos nós somos um filho amado de Deus. Quando alguém viesse nos cumprimentar, a forma correta de dizer, eu sou o Wilton, filho amado do Senhor. Sou casado com Marcília, pai de um filho, Wilton Júnior, e eu faço isso, eu faço aquilo. Não o inverso. Não o inverso. Você não é aquilo que você faz, por mais importante que ele seja. Você é um filho amado do Senhor, e Ele te preparou para várias outras coisas, inclusive honrar Ele com o que você faz. A Bíblia, ela fala do trabalho, e nos fala como algo abençoador, porque tem pessoas que têm o trabalho como algo amaldiçoado, como algo pesado, como algo ruim, mas a palavra nos mostra que o trabalho, ele é uma bênção do Senhor. Tem muita gente que carrega um fardo pesado, como se fosse um castigo. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns versículos, para que está aquele friozinho, eu acabei de falar do frio, né? A cama está tão convidativa, e você olha assim e diz, misericórdia, eu tenho que ir trabalhar. Oh, esse trabalho, que coisa, que peso, que fardo. Ninguém aqui passou por isso, né? Trabalho é bênção do Senhor, meus irmãos. Olha, antes da queda, o Senhor já falava, lá em Gênesis 2, versículo 15, ele diz, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
O trabalho, ele foi instituído, ele foi dado por Deus, mesmo antes da queda. Mesmo antes da queda, Deus já deu a obrigação para o homem de cuidar e de cultivar do jardim. Ela é vocação original de todos nós, do ser humano. Mas a gente pode ainda ir para Provérbios 14, verso 23, que a gente vai ver todo o trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Não adianta você dizer que eu vou trabalhar, tá? Mas cadê o trabalho? Não, eu preciso ir trabalhar. O trabalho é produtivo, ele é digno e ele é frutífero. Agora, falar sem agir não gera resultado. Mas o labor, o trabalhar, gera benefícios. A gente vai lá ainda para o livro de Eclesiastes 3, e a gente vê, descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, e é. A gente poder viver, a gente poder comer, beber, passear, poder presentear as pessoas, é uma bênção do Senhor, porque isso é fruto do trabalho que Ele nos dá. O trabalho é fruto, são presentes divinos para todos nós, e a gente precisa desfrutar. E fazer esforço é também uma bênção do Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios, ainda a gente vê: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Fuja daquilo que é errado, mas trabalhe de forma honesta e digna. O trabalho dignifica o homem, produz sustento e permite que nós possamos ser generosos. Nós não trabalhamos para nós mesmos, mas para abençoar as pessoas. Você não está no seu trabalho ali, por mais que você tente agradar o seu patrão, mas não é para agradar o patrão. Você vai fazer o melhor que você pode, com o melhor que você tem, porque você está fazendo para Deus. E aquilo gera generosidade. Aquilo gera um resultado para a sua vida e para muitas outras pessoas. Colossenses, a gente viu há pouco: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo que vocês estão servindo. Uma pessoa que trabalha no âmbito de um hospital, seja um médico, seja um enfermeiro, seja um atendente, seja lá o que você for, você pode ser uma bênção do Senhor em um ambiente difícil. As pessoas chegam ali desesperadas muitas vezes, sofrendo várias enfermidades, muito à beira da morte. E você pode ser o acalento do Senhor, o bálsamo do Senhor, uma pessoa que vai trazer uma palavra de paz e conforto diante daquele caos que está instalado naquela pessoa ou naquela família. Então, nunca olhe o seu trabalho como peso, mas como oportunidade de revelar a mão poderosa do Senhor, o amor de Deus, a generosidade do Senhor. O trabalho é uma forma de culto a Deus. O cristão, ele trabalha com excelência, porque ele vê Deus como seu patrão. Você já observou, reflita, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Essa reflexão está lá em Provérbios 22, 29. Sabe, o homem habilidoso em seu trabalho, ele é promovido para algo melhor. Ele não trabalhar para o escuro, para a escuridão, para as coisas erradas. A excelência no trabalho, ela abre portas. Ela exalta o nome de Deus através do servo fiel. Entenda definitivamente, meu irmão, a sua vida inteira, ela pertence ou deve pertencer a Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus, inclusive o seu trabalho, inclusive os seus negócios. Portanto, eu quero refletir com vocês, conforme a gente viu tudo que fazemos, tudo que façamos, que possamos fazer de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Então, por que na minha vida com Deus, eu preciso entender algumas coisas que são importantes? E a primeira dela é que a minha fé e meu trabalho, eles não se separam, mas se integram. Na minha vida com Deus eu preciso entender, fé e trabalho, eles não se separam, meus irmãos, pelo contrário, eles se integram.
Meus irmãos, igreja amada do Senhor, tem muita gente, muitas são as pessoas que querem levar uma vida dupla, que querem separar os negócios, o trabalho da pessoa, da fé, da sua vida com o Senhor. Vida com o Senhor e negócios, eles não se separam. Isso é um erro que tem levado muita gente a viver longe dos caminhos do Senhor, a viver no mundo de pecado. Muita gente, sabe, vivendo, tentando fazer aquele jeitinho brasileiro. E Paulo, certa vez, ele disse na sua primeira carta aos Coríntios: assim quer vocês comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja lá o que você esteja fazendo, fazei tudo para a glória de Deus. No pensamento bíblico, trabalho nunca foi castigo, como a gente já viu, mas sim vocação. Desde lá do Éden, Deus entregou ao ser humano o chamado de poder cultivar e de poder guardar. A gente viu isso. Mesmo após a queda, o trabalho ele continua sendo uma expressão de amor e de serviço a Deus e ao próximo. A gente precisa entender isso. Portanto, a gente não pode separar a nossa vida no trabalho, no mundo dos negócios e deixar Deus de lado. Como se Deus fosse algo à parte. Como se essa parte da nossa vida não pertencesse a Ele. Sabe, olha, não, Senhor, o Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida da minha saúde, o Senhor cuida da minha família, mas essa parte aqui dos negócios aqui, não, deixa que eu dou um jeitinho, eu cuido aqui, essa parte ele pode deixar comigo que eu dou o meu jeito aqui. Sabe, tem muita gente que tenta separar a sua vida com o mundo dos negócios e a sua vida com Deus. E esse é o problema, principalmente da modernidade. A dicotomia secular-sagrado, a de separar o que é secular e o que é sagrado. Como se Deus só estivesse presente nos momentos religiosos. Tem muita gente que na igreja, glória a Deus, aleluia, amém, levanta as mãos, mas quando sai, que começa a fazer os negócios, é passando por cima das pessoas, é fazendo coisa ilegal, é sonegando imposto, é fazendo tudo aquilo que não agrada e não está nos caminhos do Senhor e que não dignifica o nome e não honra o nome do Pai. Mas a Bíblia, ela mostra que o crente, ele glorifica a Deus, também trabalhando com excelência, com honestidade, com justiça e com dedicação. Nós temos na Bíblia grandes exemplos de homens que honraram a Deus por fidelidade e integridade no trabalho. Um deles é Daniel. Daniel, ele serviu a reis pagãos, mas ele permaneceu ali, não abriu mão da fidelidade que ele tinha ao Senhor. Outro nome conhecido é José. José que administrou o Egito e foi um instrumento de salvação para a sua família e para aquela nação inteira naquela época. E ele não viu o trabalho como oposição à sua fé, mas como um lugar de expressão à sua fé. José, ele não negociou em momento algum a integridade e os princípios cristãos. E no final ele foi honrado e ele glorificou a Deus com a sua vida. Reflita com você. Você vê sua profissão como um púlpito de serviço? Você vê ali que você pode estar pregando o evangelho com a sua profissão? Você reflete a glória de Deus por meio da sua postura profissional? A sua postura no seu ambiente de trabalho, nos seus negócios, ela reflete de fato, ela glorifica a Deus? Entenda que a sua vida é uma aliança com o Senhor. A sua fé e o seu trabalho, eles se integram e fazem parte da sua vida. E por isso, ela pertence ao Senhor. Trabalho, negócios, tudo que nós temos é do Senhor. Deus, ele não negocia, ele não quer você pela metade. Todo o seu ser deve louvar e adorar a Deus, deve ser entregue ao Senhor. Mas continuando, na minha vida com Deus, eu preciso entender, em segundo lugar, que a minha ética é meu testemunho no ambiente profissional. A minha ética, ela testemunha quem de fato eu sou no meu ambiente profissional. E é incrível como muitas pessoas,
elas se moldam ao ambiente de trabalho ou ao mundo dos negócios de uma forma negativa, dando maus testemunhos. Como tem pessoas que se corrompem. Ah, pastor, mas se eu não fizer isso, eu vou perder o emprego. Filho, é melhor perder o emprego do que ir para o inferno. Fuja das coisas erradas. Fujam das coisas erradas. Ah, não, mas ninguém está vendo, ninguém está descobrindo, isso aí depois Deus me perdoa. A gente vê aí várias pessoas, a casa caindo e indo preso. Ah, mas porque eu fiz isso aqui só. Mas é errado, é ilegal, é ilícito. As pessoas cada dia mais em busca de querer enriquecer ilicitamente, levando vantagem sobre outras pessoas. Ambiente de trabalho das pessoas pisam nas outras para poder crescer de cargo, de função, para ter méritos. Provérbios 11:1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Ele repudia aquela pessoa que vive desonestamente. Conversando com uma pessoa que foi a uma entrevista de emprego, e ela falou super empolgada, ela dizendo que falou super empolgada para a pessoa que estava ali entrevistando. Ah, não, eu sou crente. Ela disse que a resposta da entrevistadora foi assim: eu sei. Mesmo assim, em tom de deboche. Eu já falei várias vezes que a minha área é recursos humanos, 13 anos em uma empresa, admitia e demitia as pessoas. E se tinha uma coisa que eu tomava cuidado, era a postura na hora da entrevista. A gente percebe logo as pessoas na hora da entrevista. Claro que tem aquelas pessoas que conseguem manipular e no dia a dia que você vai observando, mas fica nítido, fica claro ali na postura corporal, nas palavras, nas colocações, quem de fato é aquilo que está falando, que está vivenciando. Tem muita gente, infelizmente, que se não falar que é evangélico, ninguém vai notar por conta do seu jeito de se comportar no ambiente de trabalho. Tem muita gente que se não dizer, não, eu sou crente, eu frequento a igreja, que as pessoas não vão reconhecer pela postura dela no ambiente de trabalho ou no mundo dos negócios. Jesus, ele nos chamou para ser testemunho vivo e glorificar ao Pai. Lá em Mateus 5,16, a gente vê Jesus dizendo assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhar a luz do Senhor diante dos homens com uma finalidade, não é que a gente cresça, mas sim glorificar a Deus, para que Ele apareça na nossa vida. A gente precisa carregar a luz do Senhor, nós precisamos ser sal e luz nesse mundo. Aliás, o grande evangelista Billy Graham, ele dizia, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, principalmente no ambiente de trabalho. Isso significa que as nossas ações, que os nossos comportamentos, eles são como uma leitura para o mundo. E o que é que o mundo observa? O mundo observa como é que eles vivem, como é que nós vivemos, como é que nós nos comportamos, como é que nós estamos representando o cristianismo. Como é que nós estamos representando Jesus no nosso ambiente de trabalho, nos nossos negócios, nas nossas finanças. Você precisa entender que muitos ouvirão suas palavras e virão as suas atitudes. E dependendo dela, das suas palavras, das suas atitudes, isso poderá sim abrir portas para que a mensagem do Evangelho entre. Mas também poderá fechá-la muitas portas. Dependendo da sua postura, dependendo das suas palavras, pessoas podem vir querer conhecer a Jesus. Ou pessoas podem olhar e dizer, é esse o Jesus que vive através de você? Eu não quero isso na minha vida, não. O que é que nós estamos vivenciando no nosso ambiente de trabalho? A ética. Como é que anda a ética no trato com os clientes? Como é que nós estamos sendo éticos com os nossos colegas?
com os empregados, com fornecedores. Tudo isso vão revelar quem de fato tem sido o senhorio da nossa vida, nas nossas decisões. Cristãos, eles não podem compactuar com esquemas, meus irmãos. Cristão, ele não pode compactuar com suborno, com fraudes, com mentiras. Ah, mas é só uma mentirinha, é só para levar uma vantagemzinha. Não, está errado. Está errado. Precisamos ser corretos em tudo o que nós fazemos, principalmente no nosso ambiente de trabalho e no mundo dos negócios. Saiba que a luz de Cristo, ela vai se manifestar quando nós honramos contratos, mesmo que ele venha trazer a prejuízo. Sabe, quando você fecha um negócio e depois, eu trabalhei um bom tempo, antes da gente começar a trabalhar, quando a gente estava se organizando para casar, e quando a gente começou a casar, antes e um bom tempo do nosso casamento, nós fazíamos pizzas congeladas e fornecíamos para a cantina de colégio, para alguns clientes que nós tínhamos. Foi uma época muito importante. Assim nós conseguimos dinheiro para construir a nossa casa, assim nós conseguimos dinheiro para nos casarmos, assim nós passamos um bom tempo, Deus trazendo a provisão para o nosso lar. E eu me recordo que algumas vezes eu fechava negócio com a pessoa, porque as pizzas, o problema de fazer pizza era assim, era uma novidade na época. Hoje em dia você vê pizza em todo lugar, mas antes era novidade de fazer pizza, de congelar, ela passava 90 dias dentro do freezer, então era uma vantagem, era uma novidade, aquelas pizzas brotinhas, e a gente arrebentava aí, a gente fazia, né, assim, não é porque eram nós, mas a pizza de fato era excelente, era muito boa, boa qualidade, enfim. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que eu fechava negócio às vezes, para fazer uma entrega adiante, só que tinha um problema. Era muito massa, fechava com aquele valor, mas o que acontece é que muitas vezes, quando chegava na data de fazer aquela entrega das pizzas, existe uma coisa que oscila, são preços. Então, às vezes, o que pesava muito na pizza era o preço do queijo. Então, quando eu ia comprar o queijo para fazer aquela remessa, para fazer aquela entrega que eu tinha acertado anteriormente, o queijo já estava num preço mais elevado. Só que eu tinha que honrar e entregar as pizzas, que muitas vezes saía pelo preço que não custeava os custos que eu já tinha feito anteriormente, mas eu tinha que honrar com aquele cliente, com aquele fornecedor. Nós precisamos honrar contratos mesmo quando ele vier trazer prejuízo para nós, porque nós precisamos honrar a nossa palavra. Sabe aquele tempo da venda, não é do meu tempo não, é do tempo da minha esposa, mas sabe aquele tempo que pode ir lá na venda, pode dizer lá que manda 1 quilo de pão, que foi eu que estou mandando, sabe, e aquele senhor da venda, que no nosso caso lá era seu João, e aí seu baixinho, né, e aí seu baixinho mandava lá 1 quilo de pão, e sabe por que ele mandava sem dinheiro, sem problema naquela época? Porque as pessoas honravam com a sua palavra, e isso se perdeu no tempo. Tratamos todos com justiça, inclusive os de posição inferior, ambiente de trabalho, pessoas, porque a pessoa está ali, eu estou aqui no serviço, tem pessoas que estão ali limpando, e a pessoa fica menosprezando a pessoa que está numa limpeza. Gente, todos somos seres humanos, não importa o que nós fazemos, todos são dignos de amor e de respeito. Nós somos luz do mundo, e Jesus, ela se manifesta quando nós tratamos todos, mesmo os de posição inferiores, com justiça. Quando nós rejeitamos contratos, vantagens ilícitas, mesmo quando ninguém está vendo. Ah, não, porque, poxa, meu carro aqui, eu não quitei o IPVA, não. Eita, parei na Blitz aqui. Meu irmão, vem cá, não, sabe, toma aqui o documento do carro, aí dentro do documento do carro, esqueceu uma nota de R$100, né? Não faça isso. Ah, pastor, mas o meu carro vai ser guinchado. Que seja. Que você vá lá, depois, no Detran, para pagar a taxa, depois pague lá a taxa do reboque, é um absurdo, mas é a lei, e depois você vai pegar seu carro, e aí sim você aprenda da próxima vez a pagar no tempo certo, se organizar e pagar no tempo certo, mas não busque vantagem de modo ilícito. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus, e Deus não está em nada que seja ilícito. O trabalho é o altar onde muitos verão, ou não, o caráter de Cristo em nós. É lá.
É através do nosso trabalho que as pessoas irão ver que nosso caráter está alinhado ao caráter de Jesus. Pastor Carlitos Paz, certa vez, ele disse: a deslealdade se aloja em um coração que está vazio de fé. Um coração que é vazio de fé, é ali que está alojado a deslealdade, a maldade, é ali que reina o inimigo. E aí uma reflexão fica para nós: você está disposto a ser fiel, mesmo que isso signifique abrir mão de lucros? Sua postura inspira confiança e honra o nome de Jesus? Portanto, meus irmãos, seja ético, não negocie sua fé. Nos seus negócios, no seu trabalho, dê bom testemunho de um cristão que é temente a Deus. Mas ainda, na minha vida com Deus, eu preciso entender que minhas finanças têm um propósito. Sou mordomo de Deus. As minhas finanças, ela tem um propósito, e a gente precisa entender que nós somos mordomos do Senhor. Nós estamos aqui para cuidar, para administrar tudo aquilo que Ele nos entrega. Eu conheço muita gente que diz assim: ah, não, meu dinheiro, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Certa vez eu me recordo, quando eu comprei o meu primeiro carro, há algum tempo, um Paliozinho branco, 2000, bichinho. A prestação de se perder de vista. É assim a nossa vida, né? Mas enfim, e aí veio um familiar, eu alegre, botei um adesivo assim, e veio um familiar que não conhece a Deus ainda. Quando ele viu aquele adesivo atrás do carro que eu tinha colocado, estava escrito assim: presente de Deus. Ele olhou para mim e perguntou: é ele que está pagando as parcelas? É ele que paga as parcelas, porque é ele que dá a provisão através do meu trabalho. E tudo que eu tenho é dele, então aquilo que eu recebi é um presente dele. Muita gente acredita que pode fazer o que quiser da vida e vive de maneira desregrada. Mas nós precisamos entender que a nossa vida pertence ao Senhor. Toda ela, e isso inclui as nossas finanças. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é dele, meus irmãos. E nós somos, ou pelo menos devemos ser, apenas bons mordomos, administrando de maneira a honrá-lo. Falei a semana passada aqui, os filhos não são nossos. Ele foi nos dado para que a gente possa educá-lo e honrar a Deus na preparação dele e no envio dele para cumprir os propósitos do Senhor. Mas os filhos são do Senhor, assim como nós somos do Senhor, assim como nossas finanças são do Senhor, tudo nosso pertence a Deus. Um dia Ele vai nos cobrar o que é que nós fizemos com tudo aquilo que Ele nos deu. Você tem sido fiel a Deus no pouco? Tem gente que diz assim: ah, não. A gente vê entrevistas aí quando tem uma mega sena acumulada, né? As pessoas que jogam, aparece lá, está acumulado não sei quanto. Aí quando vai entrevistar as pessoas, diz: não, eu vou ajudar a minha família, eu vou fazer isso com meus familiares, eu vou fazer aqui. Vai nada. Vai nada. Se você não faz com pouco que você tem, você com muito é que não vai mesmo, você vai fugir e vai se esconder, não vai querer nem conversa com as pessoas. Por quê? Porque quem não é fiel no pouco, nunca será no muito. A palavra do Senhor nos diz. Sabe, quando se faz pesquisa dos endividados, os maiores endividados é classe média para alta. As pessoas que mais honram seus compromissos são as pessoas pobres, porque elas têm a dignidade, elas buscam honrar o nome delas, elas buscam honrar aquilo que Deus deu. A mordomia cristã é reconhecer que nada nos pertence de fato, que todos nós somos administradores dos recursos do Senhor, e isso vai nos exigir, sim, fidelidade nos dízimos e ofertas com alegria e não por obrigação. Dízimo e oferta é quando a gente entende que tudo vem do Senhor e a gente compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas como nós somos. Planejamento consciente é não gastar mais do que se ganha e evitar dívidas desnecessárias. Faça um teste, chegue hoje ou amanhã, abra seu guarda-roupa, vai olhar as suas roupas ali, dê uma olhada, você vai ver com certeza que ali tem roupas que faz um tempão, se não dizer mais anos, que você não usa elas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pega e compra algo que é desnecessário, só por comprar. Generosidade responsável é usar os recursos para suprir e servir as necessidades alheias.
É eu entender que eu sou grato a Deus, que aquilo me supre e que eu também posso ajudar suprindo a necessidade de outras pessoas. Cristãos, meus irmãos, eles devem ser conhecidos pela sua generosidade e não simplesmente por sua prosperidade. É por sua generosidade, é aquilo que você faz pelo outro. Jesus falou mais sobre dinheiro do que muitos outros assuntos que está registrado na palavra. Não porque ele quisesse enriquecer alguém, mas porque ele sabia que o coração do homem, muitas vezes, está preso àquilo que ele possui. Então, ser um bom mordomo é saber que o que você tem foi dado por Deus para servir, edificar e abençoar outras vidas. Reflita para você. Você planeja e administra seus recursos com temor e com propósito? Seu dinheiro, ele obedece a Deus ou ele tem dominado você? Tem uma frase que diz assim: o dinheiro precisa estar a seu serviço, nunca você ao serviço dele. Que você seja um bom mordomo do Senhor, que você seja fiel com seus dízimos, seja generoso com as suas finanças, cumprindo os propósitos do Senhor em sua vida e na vida de muitos através da sua generosidade. É lindo de ver. Cada dia mais eu fico apaixonado quando a gente tem, como a gente teve ontem, o momento do mercado solidário. Sabe, um momento de comunhão, um momento de evangelismo, um momento de palavra, e as pessoas poderem, através do amor e da dignidade, levar um pouco de alimento para casa. Mas tudo isso só é possível por causa da fidelidade dos dízimos e a generosidade da igreja do Senhor, porque é ela que consegue levantar os recursos para que possa suprir as necessidades de muita gente. É isso, quando uma igreja entende a importância da sua fidelidade, da generosidade, a igreja, ela alcança infinitamente vidas que hoje estão à mercê aí da necessidade, em vários ângulos, em amplas áreas que a gente não pode imaginar. Mas por fim, na minha vida com Deus, eu preciso entender que invisto no reino e não apenas acumulo. A minha vida com Deus é eu investir no reino e não apenas acumular. Uma vez eu vi uma entrevista com um senhor que ele guardou dinheiro por muitos anos. Muito interessante essa entrevista. Muitos anos ele foi guardando dinheiro no colchão, literalmente guardando dinheiro no colchão. E ele guardou dinheiro no colchão, guardou dinheiro no colchão, ele juntou uma fortuna mesmo, lá no colchão. Mais dinheiro que se ele tivesse botado no banco, estava lá uma fortuna, sendo entrevistado e ele mostrando aquilo tudo. Só que, já na idade avançada, quando ele foi ali, decidiu pegar aquela fortuna para usar, para fazer algo com ela, ele teve uma surpresa que não foi nada agradável. O dinheiro que ele havia ajuntado por anos, aquela fortuna toda, havia perdido o valor. Anos juntando dinheiro, que quando passou do tempo, foi trocando a moeda, e ele não era uma pessoa atualizada, e aí ele foi juntando, e quando foi no final, aquele dinheiro já não tinha mais valor nenhum. Foi feito até uma transformação para que, se aquele valor ele tivesse transformado nos dinheiros atuais, eu não sei o valor, mas era uma fortuna, ele estaria rico. E isso não é algo inverídico e criado, não, foi verdade mesmo, foi uma entrevista, eu não me recordo se foi no Fantástico, se foi algum aí da programação de repórter aí que trouxeram. Mas, enfim, o senhor estava ali triste, chorando, porque aqueles recursos que ele juntou não tinha mais validade nenhuma. Esse é um grande exemplo de querer acumular riquezas. De querer acumular riquezas que vão perder o seu valor, que vão enferrujar e que não vão ser serventia para ninguém. No Evangelho segundo Mateus, que foi lido aí hoje, nós vimos: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas acumule tesouros
no céu, tesouros que vão ficar marcados para uma eternidade. E muita gente, mas como assim, pastor? Como é que eu vou adquirir? É servindo no reino, é sendo generoso, é fazendo coisas que vão ficar ali por gerações e gerações. Nós vamos passar pela eternidade, as gerações vão passando e vai ficar lá o legado que você plantou. Jesus, ele não condena o planejamento financeiro ou a propriedade, mas ele condena a idolatria da riqueza, o desejo insaciável de acumular sem propósitos eternos. E aí você precisa entender que investir no reino é priorizar missões, evangelismo, ação social, discipulado. É usar os recursos para fortalecer a igreja e alcançar os perdidos. Quando a gente pega os nossos recursos, tem gente que eu acho muito interessante, que mesmo na vida ali, apertadinha, é uma pessoa que administra tão bem, que consegue ainda abençoar pessoas para ir para um concílio como um exemplo. Isso é investir no reino do Senhor, é você poder fazer parte daquela vida que vai partilhar ali um evento do concílio, e quando voltar vai ter a sua vida transformada. E você, poxa, olha, eu participei de alguma forma ali, naquele processo que Deus ali transformou aquela pessoa. Isso fica guardado pela eternidade, meus irmãos. É ensinar os filhos que o valor de uma vida está na entrega e não naquilo que possui. É o dar que é melhor do que receber. Aliás, nós falamos isso aqui, oramos isso aqui na hora do dízimo. É melhor dar do que receber. Grave isso. Acumular por acumular é vaidade. Doar, semear e servir são atos que são eternos. A eternidade, ela valoriza sementes, não cofres. Sementes é aquilo que é plantado, que vai germinar, crescer e frutificar. Cofre é aquilo que vai prender e que com o tempo vai se perder aqueles valores. Seu extrato bancário reflete seus valores eternos? Você tem ensinado sua casa a investir naquilo que de fato glorifica a Deus? O pessoal do louvor pode vir. Portanto, meus irmãos, não seja tolo buscando acumular algo que se pareça, que se perecerá, com algo que vai se perder com o tempo. Viva os princípios do Senhor. Seja generoso, seja generosa, seja fiel com o seu dízimo. Ajude aos mais necessitados. E assim, acumule tesouros que ficarão por toda uma eternidade. A gente vivencia aqui na igreja os milagres do Senhor. Não agora, porque ele está começando a pingar bastante, porque esse ar-condicionado foi um ar-condicionado muito antigo, que a gente aproveitou da outra igreja para a plantação da nossa igreja. Está passando o tempo de chuva, a gente precisa pintar, vocês já viram lá fora como está. Enfim, tem várias coisas para se fazer na igreja. E eu estou falando de coisas só básicas, estruturais. Onde o mais importante é a igreja avançar para alcançar vidas. Vidas, pessoas que a gente precisa enviar para o concílio. Missões que a gente precisa fazer aqui, porque Deus nos plantou aqui para que a gente possa alcançar essas pessoas que não conhecem para Jesus. Então, várias coisas que precisam ser feitas. A gente só vai conseguir avançar quando nós, como igreja, entendermos que todos nós fazemos parte disso, honrando e administrando bem aquilo que Deus nos dá, tendo a nossa vida equilibrada no trabalho, nos negócios, com nossas finanças, e nós sermos fiéis com o nosso dízimo, com nossa generosidade, com as nossas ofertas, e assim nós avançamos. E a gente não prega prosperidade, não é que a gente vai dar, que vamos receber do Senhor. Mas cada vez que todos nós, em obediência, sabemos que Deus derrama sobre nós, para que a gente derrame na vida de outros, quanto mais a gente, como um rio, distribui vida onde passa, mais as águas do céu caem sobre nós. Que nós possamos ter uma vida que honre a Deus no trabalho, nos negócios e na finança,
entendendo que a minha fé e o meu trabalho, eles não se separam, mas se integram. Que a minha ética é meu testemunho no ambiente profissional. Que as minhas finanças têm um propósito. Eu sou o mordomo de Deus. E que eu invisto no reino e não apenas acumulo. Olha, servir a Deus com os nossos negócios, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, nossos talentos, com o nosso dinheiro, é parte de um culto que ele é integral. Deus, ele não quer apenas você aos domingos. Deus quer que você o adore e o louve no domingo, mas ele quer o seu coração na segunda-feira. Ele quer o seu caráter na terça-feira. Ele quer a sua fidelidade na quarta-feira. Ele quer a sua entrega total na quinta-feira. Ele quer que você o honre todos os dias, também na sexta-feira. Ele quer a sua generosidade no sábado. Ou seja, ele quer você em tempo integral com ele. Que você possa vivenciar, que você possa se colocar diante de Deus, que você possa viver a presença de Deus diariamente na sua vida. Que nós possamos declarar juntos hoje. É uma declaração final aí. Tem o último slide aí. Bota aí. Vamos declarar isso aí junto, como uma oração e declaração ao Senhor. Vamos lá? Senhor, tudo que sou, tudo que tenho e tudo que faço é teu. Usa-me nos negócios como testemunha, servo e administrador do teu reino. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque somos todos teus, Senhor. Não por pedaços, mas integral, Pai. Então te entregamos nessa tarde, Senhor, todo o nosso ser, que ele seja entregue a ti, Pai. Recebe, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda a ter uma vida que te digne, que te honre nos nossos trabalhos, no nosso ambiente dos negócios, com as nossas finanças. Que nós possamos, Pai, te honrar, te louvar e te adorar, sendo fiel através dos dízimos, da generosidade pelas ofertas, na preocupação e no amor para com o próximo. Oh Jesus, ajuda-nos, porque tudo que temos não é nosso, é teu, e nós queremos apenas ser bons mordomos daquilo que tu nos entrega. Em nome de Jesus, sabemos, Pai, sabemos do teu amor, da tua bondade, que ela possa todos os dias nos preenchermos e que nós possamos te honrar com todo o nosso ser, em nome de Jesus.